Olá, seja bem-vindo à Ranklist. Desde que a primeira câmera foi inventada, nos deu o poder de documentar tudo o que vemos. Com a revolução tecnológica que vivemos, isso se tornou muito mais fácil ainda. Paisagens deslumbrantes, momentos especiais e aqueles momentos que amamos são congelados no tempo. Tudo isso a um clique de um botão. Porém, nem sempre a câmera captura momentos felizes e bonitos. Às vezes captura imagens sombrias, distorcidas e horripilantes, que ficam gravadas em nossa mente. Hoje você vai conhecer 10 imagens assustadoras encontradas na história. Antes de iniciarmos nossa lista aterrorizante, invista 1 segundo do seu tempo para clicar no botão de inscrição e também no sino de notificação para ser avisado a cada vídeo novo. E se gostar deste vídeo, ajude-nos dando um like e deixando um comentário sobre: que imagem você tem guardada que mais te assusta? O cão de 2 cabeças. Nossa primeira foto parece que foi tirada de uma ficção científica. O cientista soviético Dr. Vladimir Demikov, na verdade, criou um cachorro de 2 cabeças, e essas fotos provam isso. Através de procedimento cirúrgico, o Dr. Demikov prendeu a cabeça e as patas dianteiras de um cão pequeno ao pescoço de um pastor alemão adulto, e ambos podiam ouvir, ver, cheirar e engolir. Isto ocorreu em 1959 e não foi a primeira vez. O Dr. Demikov e sua equipe já tinham tentado esse tipo de procedimento 23 vezes. Esse foi o mais bem sucedido. Os cães morreram 4 dias depois, o que provavelmente foi a melhor coisa que aconteceu aos pobres animais. Embora ele possa parecer um cientista louco, o Dr. Demikov na verdade foi uma figura importante no campo cirúrgico. Foi responsável pelo termo transplantologia. Seu progresso no transplante de órgãos ajudou e muito a ciência médica. Porém, seu cão de 2 cabeças não teve aplicação nenhuma na vida real. Por isso, foi amplamente condenado por suas ações e taxado como cruel e repugnante. E não era para menos. Sombras das vítimas de Hiroshima. Essas imagens podem parecer estranhas. Sombras nas paredes e degraus. Você pode até pensar à primeira vista que não significam nada mais do que marcas sujas nas ruas antigas. Mas na verdade, são algo muito mais sinistro que isso. O que você vê aqui são impressões de carbono de pessoas e objetos que foram queimados no momento em que a bomba nuclear foi lançada em Hiroshima. A bomba foi a primeira arma atômica usada em guerra. Foi lançada em 1945 pelos Estados Unidos. Instantaneamente, cerca de 140 mil civis japoneses foram mortos. Teve o mesmo efeito que 15 mil toneladas de dinamite, e famílias inteiras foram queimadas em uma fração de segundo. Cerca de 70% dos edifícios foram queimados e o aumento das taxas de câncer continuaram a ter efeito na ilha por décadas. Para aqueles que sobreviveram, as cicatrizes mentais e físicas daquele dia serão eternamente permanentes. Museu de Cera de Madame Tussauds. O Museu de Cera de Madame Tussauds foi inaugurado em Londres em 1835 e sempre foi considerado assustador, mas ficou ainda mais sinistro depois de um incêndio que devastou o museu em 1925. Os noticiários mostraram a atração mundialmente famosa quase que completamente destruída pelo fogo, e uma testemunha descreveu chamas vermelhas e douradas saltando cerca de 15 metros do telhado do edifício. Obviamente, quando a cera entra em contato com o fogo, ela derrete. Essa cena horrível foi o resultado do acidente. Estátuas de líderes mundiais, estrelas do esporte e personagens históricos sucumbiram ao fogo, e as cenas foram terríveis. Enquanto os bombeiros combatiam as chamas, se depararam com a visão perturbadora de membros carbonizados e torsos queimados, que devem ter sido suficientes para lhes dar pesadelos por semanas. Também foi relatado que as obras de cera podiam ser ouvidas chiando enquanto sucumbiam nas chamas. Catatumbas de Paris.
Esse cara é um trabalhador nas catatumbas de Paris em meados do século XIX, e seu trabalho é transportar ossos através dos túneis que correm abaixo da capital francesa. De repente, o seu trabalho no escritório não parece tão terrível assim, não é mesmo? Os parisienses começaram a mover ossos sobre a cidade na década de 1700, em um esforço conjunto para resolver o problema da cidade de cemitérios transbordando. Demoraram cerca de 12 longos anos para concluírem o trabalho, e quando terminaram, os restos mortais de quase 6 milhões de pessoas foram transportadas para as profundezas escuras da cidade. Homens como o da foto seriam os responsáveis por recolher os ossos e jogá-los em poços de mina todas as noites e depois movê-los para ainda mais fundo nos túneis. Mesmo que ele tenha uma razão nobre e legítima para carregar um carrinho de ossos, isso não o torna menos assustador. Coração de vampiro mumificado. Não importa se você acredita ou não em vampiros. A próxima imagem é bem assustadora e nojenta. Este é o coração mumificado de Auguste Delagrange, um suposto vampiro que matou várias pessoas no estado de Louisiana, nos Estados Unidos. As vítimas foram todas encontradas em suas próprias casas e sempre havia pouco ou nenhum sangue na cena. A população local pediu ajuda a um padre católico e ele se uniu a um voodoo e juntos iniciaram uma caçada ao vampiro. Eles encontraram e mataram Delagrange, enfiando uma estaca de madeira em seu coração. Definitivamente isso funcionou. A contagem final de corpos encontrados chegava aos 40, e com a morte de Delagrange foi interrompida. O coração foi, por alguma razão, mumificado e armazenado em uma caixa de madeira junto com a arma do crime. Experiências cerebrais. A medicina nem sempre foi tão humana quanto é agora. Se você tivesse a infelicidade de ficar doente há alguns séculos atrás, você provavelmente teria grandes problemas. Na verdade, você nem precisaria estar doente. Bastava ser azarado de cair em mãos erradas para virar cobaia de experiências horripilantes. Esta foto de 1862 foi tirada de um experimento bizarro do neurologista francês Duchenne de Boulogne, que acreditava que as expressões faciais eram a porta de entrada para a alma de um homem. Para estudar sua teoria, ele anexou sondas no rosto de sua vítima e ligou uma corrente elétrica que contorceu seu rosto em uma série de expressões assustadoras. A experiência também pretendia mostrar a diferença entre um sorriso verdadeiro e um sorriso falso. Você acredita que um desses sorrisos foi genuíno durante o terrível experimento? Coletor de cabeças. Existe algo mais assustador que um homem que coleciona crânios humanos? Imagine você chegando na casa dos pais de um novo amigo pela primeira vez e, ao cumprimentá-los, perceber que a parede da sala é feita de cabeças humanas. A casa do oficial do exército britânico Horatio Gordon Hubley era bem parecida com isso. Foram adornadas com rostos mumificados de dezenas de almas infelizes. As cabeças desta foto de 1895 mostram os crânios preservados do povo Maori da Nova Zelândia. Essas cabeças preservadas são conhecidas como makamokai e geralmente eram vistas como moco tradicionais. As cabeças eram itens comerciais valiosos durante o início do século XIX. Eram usadas como usamos o dinheiro nos dias de hoje. Felizmente, ele não foi responsável pela morte de nenhum dos que estavam na sua casa. Simplesmente ele era um colecionador macabro e assustador. Embora honestamente, isso não melhora em nada a sua situação. Estado de choque. O homem da foto parece estar sorrindo, mas olhe atentamente. É claro que não é um sorriso de felicidade. O olhar de seu rosto retrata um olhar vazio, causado pelos horrores da guerra. A foto de 1916 mostra um soldado em estado de choque, ou no termo em inglês, shell shocked, que foi usado para descrever o estado de paralisia histérica, confusão e atordoamento em olhares que eram vistos frequentemente nos campos de batalha. Os homens que lutaram na Primeira Guerra Mundial experimentaram horrores indescritíveis que deixaram suas mentes incapazes de lidar com o que viram e fizeram. Homens que usaram suas baionetas no rosto de outras pessoas desenvolveram contrações faciais incontroláveis, enquanto aqueles que mataram seus opositores pelo estômago sofriam câimbras que os deixaram se contorcendo de dor.
O trauma da guerra com certeza seria demais para qualquer soldado lidar e levou muitos à loucura. Essa foto é ainda mais assustadora quando você pensa no fato de que ninguém posaria para fotos com um sorriso no rosto naqueles dias. Remoção de carne humana. Esta próxima foto mostra o horror mais antigo da nossa lista, muito tempo antes da existência das câmeras. Esses restos datam de 7.000 anos e são uma prova de remoção de carne humana, um processo que ficou conhecido por ser usado durante a preparação para o canibalismo. A região de Hexheim, na Alemanha, era um assentamento idílico da Idade da Pedra, e os moradores viviam relativamente a salvos de invasores e predadores, isto é, até cerca de 4.950 a.C., quando toda a comunidade desapareceu. Não sobrou nada além de corpos brutalmente massacrados e uma grande pilha de ossos. Essa foto foi tirada em 2009, durante uma escavação arqueológica no local de assentamento de Hexheim. Foram encontrados ossos humanos pertencentes a mais de 1.000 homens, mulheres e crianças. E o mais assustador são as marcas de ferramenta nos ossos, que mostram que a carne fora cuidadosamente raspada. Ossos maiores também foram quebrados para extrair medula e os crânios esmagados para atingir o cérebro. Mademoiselle Blanche Monnier. Nossa imagem final desta lista é a mais perturbadora de todas. Ela é uma prova do quanto os seres humanos são realmente capazes de fazer o mal. Esta é Mademoiselle Blanche Monnier, uma garota francesa que foi mantida em cativeiro com trava e chave por um período incrivelmente longo de 25 anos. A foto foi tirada em 1901, depois que ela foi descoberta após uma carta anônima enviada ao Procurador-Geral de Paris. A família Monnier era conhecida como uma família normal, de classe média, e as autoridades até sabiam da existência de Blanche, mas não questionaram quando de repente ela desapareceu com 25 anos. Blanche Monnier foi encontrada com 49 anos de idade, presa em uma cama de um quarto cheio de ratos, pragas e excremento humano. A mulher sofria de desnutrição extrema e pesava apenas 15 quilos. A razão pela qual foi presa? Ela se recusou a desistir de seu relacionamento com o advogado mais velho. A mãe de Blanche pensou que ela iria ceder, mas ela se recusou a desistir do seu amor verdadeiro, não se importando com quão brutais fossem as consequências.